O Japão é um arquipélago moldado por forças colossais da natureza. Suas paisagens variam de montanhas vulcânicas imponentes a praias banhadas por águas cristalinas, criando um cenário de contrastes impressionantes. No centro dessa grandiosidade ergue-se o Monte Fuji, uma presença sagrada que há séculos inspira artistas, poetas e peregrinos. Com seus picos cobertos de neve, ele domina o horizonte como um guardião do passado e do presente, atraindo milhares de visitantes que buscam não apenas a vista deslumbrante, mas também a conexão espiritual que essa montanha representa. Para muitos, escalar o Fuji não é apenas um desafio físico, mas uma jornada introspectiva, um encontro com algo maior que a própria existência. Caminhando por terras mais baixas, encontramos uma paisagem que parece saída de um conto de fadas, a floresta de bambu de Arashiyama. O som do vento sussurrando entre os altos caules verdes cria uma melodia hipnótica, enquanto raios de sol filtram-se pelas folhas, desenhando padrões dourados no chão. Esse local não é apenas um espetáculo visual, mas também um refúgio da agitação urbana. Ao atravessar seus caminhos de pedra, viajantes sentem uma paz indescritível, como se a própria natureza conduzisse uma cerimônia silenciosa, convidando todos a desacelerar e apreciar o momento. O Japão também abriga algumas das praias mais deslumbrantes do mundo, uma característica muitas vezes esquecida diante de seus templos e metrópoles tecnológicas. Em Okinawa, um paraíso tropical se revela, com águas de um azul cristalino e recifes de corais vibrantes que sustentam uma biodiversidade fascinante. A areia branca e macia, misturada com minúsculas estrelas formadas por esqueletos de organismos marinhos, cria uma paisagem única, quase mágica. O mar, além de oferecer cenários paradisíacos, tem um profundo significado cultural para os japoneses, sendo fonte de inspiração para lendas, rituais e até mesmo sua tradicional dieta rica em frutos do mar. Além das praias e florestas, o Japão se orgulha de suas paisagens sazonais, que transformam o país em uma tela viva de cores e emoções. Durante a primavera, os icônicos sakuras florescem, cobrindo cidades e campos com um véu de pétalas rosadas. Esse fenômeno, conhecido como Hanami, não é apenas um espetáculo natural, mas um evento social profundamente enraizado na cultura japonesa. Amigos e famílias reúnem-se sob as cerejeiras para celebrar a efemeridade da vida, em uma tradição que remonta a séculos. No outono, as folhas vermelhas e douradas dos bordos japoneses tingem templos e jardins, criando um contraste dramático com as estruturas antigas e proporcionando um cenário de pura contemplação. Mas as maravilhas naturais do Japão não se limitam à terra firme. Sob as águas, há um mundo misterioso e vibrante, esperando para ser explorado. Em Iriomote, uma das ilhas mais selvagens de Okinawa, os mergulhadores encontram cavernas submersas e jardins de corais onde nadam majestosas raias-manta e cardumes de peixes multicoloridos. A natureza japonesa não apenas encanta, mas também ensina. Suas paisagens são testemunhas silenciosas de séculos de harmonia entre o homem e o meio ambiente. Um equilíbrio delicado que moldou a cultura e o modo de vida de um povo que aprendeu a respeitar e celebrar as forças da natureza. No coração do Japão, um legado ancestral resiste à passagem dos séculos. Caminhar pelas ruas de Kyoto ou Nara é como viajar no tempo, onde templos centenários e santuários de madeira ainda preservam o espírito dos antigos imperadores e guerreiros samurais. A arquitetura tradicional, com seus telhados curvados e jardins meticulosamente projetados, não é apenas uma estética, mas uma filosofia enraizada na harmonia entre homem e natureza. O templo Kinkakuji, por exemplo, reflete sua fachada dourada sobre as águas calmas de um lago, simbolizando o equilíbrio e a contemplação tão valorizados na cultura japonesa. Poucas figuras históricas despertam tanto fascínio quanto os samurais. Esses guerreiros de elite, governados por um rígido código de honra conhecido como Bushido, não eram apenas habilidosos na arte da guerra, mas também cultivavam valores como lealdade, disciplina e respeito. O samurai não empunhava sua espada apenas para lutar, mas para demonstrar sua devoção a um ideal.
Suas armaduras, detalhadamente ornamentadas, não apenas protegiam o corpo, mas representavam o status e a identidade de seu clã. Hoje, em festivais e apresentações culturais, o espírito samurai ainda vive, lembrando o mundo do impacto duradouro dessa tradição. A tradição japonesa não se manifesta apenas nos guerreiros, mas também nas práticas delicadas do dia a dia. A cerimônia do chá, por exemplo, transcende um simples ato de beber chá. É um ritual meticuloso, onde cada gesto carrega significado. Realizada em uma sala minimalista, onde a estética e o silêncio são tão importantes quanto a própria bebida, essa cerimônia reflete os princípios do Zen, promovendo um estado de calma e contemplação. O mestre do chá, vestido com um kimono tradicional, conduz o ritual com precisão quase hipnótica, demonstrando como a simplicidade pode ser a mais profunda das artes. Entre as figuras mais enigmáticas da cultura japonesa, as geishas ocupam um lugar especial. Com seus kimonos sofisticados, penteados elaborados e maquiagem distinta, essas mulheres dedicam suas vidas ao refinamento da arte da conversação, da dança e da música. Ao contrário do que muitos imaginam, uma geisha não é uma simples entertainer, mas uma guardiã das tradições culturais do Japão. Em bairros históricos como Gion, em Kyoto, ainda é possível vislumbrar essas figuras graciosas caminhando silenciosamente pelas ruas de pedra, mantendo viva uma tradição que remonta ao século XVI. A reverência às tradições também se manifesta nos festivais ancestrais que acontecem ao longo do ano. O Gion Matsuri, realizado há mais de 1000 anos, enche as ruas de Kyoto com procissões de carros alegóricos ricamente decorados, música tradicional e danças cerimoniais. Já o Shichi-Go-San, celebrado pelas famílias japonesas, é um ritual de passagem que marca a transição da infância para a juventude. Esses eventos não são apenas celebrações, mas formas de conectar o presente ao passado, garantindo que as raízes da cultura japonesa nunca se percam. Os templos shintoístas e budistas, espalhados pelo Japão, não são apenas monumentos históricos, mas portais para um modo de vida que valoriza a conexão espiritual com o mundo natural. Em meio a florestas densas ou no topo de colinas enevoadas, santuários como Fushimi Inari, com seus icônicos portões vermelhos Torii, convidam os visitantes a uma jornada simbólica em direção à iluminação. Já o majestoso templo Todaiji, em Nara, abriga uma das maiores estátuas de Buda do mundo, refletindo a grandiosidade e o respeito que os japoneses cultivam pela espiritualidade e tradição. Além dos templos, o Japão mantém vivas diversas formas de arte tradicionais que atravessaram os séculos. O kabuki, teatro caracterizado por suas performances dramáticas e maquiagem exuberante, continua a encantar plateias com histórias de honra e tragédia. O no, por outro lado, é uma forma teatral mais sutil e ritualística, onde os atores usam máscaras para representar espíritos e divindades. Essas artes, criadas há séculos, ainda ecoam nos palcos modernos, mostrando como o Japão honra seu passado ao mesmo tempo em que se reinventa. A tradição também se manifesta nos trajes japoneses, como o kimono, peça que transcende o tempo e permanece símbolo da cultura nacional. Vestir um kimono não é apenas uma questão de moda, mas um ritual que exige técnica e conhecimento. Cada estampa e tecido carrega um significado, representando estações do ano, status social ou até mesmo sentimentos. Em festivais, casamentos e cerimônias do chá, o kimono ainda é amplamente usado, reforçando o elo entre o presente e o passado. O respeito às tradições japonesas também se reflete na relação do povo com a natureza. Antigos conceitos, como o wabi-sabi, que valoriza a imperfeição e a transitoriedade, permeiam a estética japonesa, influenciando desde a arquitetura até a caligrafia. Essa filosofia é claramente visível nos jardins zen, onde pedras, musgos e pequenos riachos são dispostos de maneira meticulosa para criar uma sensação de harmonia e contemplação. Em um mundo acelerado, esses espaços oferecem um refúgio para aqueles que buscam equilíbrio e reflexão. Por fim, nenhuma cultura pode ser totalmente compreendida sem sua gastronomia. A culinária japonesa, profundamente ligada às estações do ano e à pureza dos ingredientes, é uma manifestação das tradições preservadas ao longo do tempo. Pratos como o kaiseki, uma refeição servida em múltiplos pratos artisticamente elaborados, seguem princípios que remontam à era imperial. Cada prato não é apenas uma refeição, mas uma experiência sensorial e espiritual, respeitando o ciclo da natureza e a beleza efêmera de cada ingrediente.
A cultura japonesa é um reflexo da disciplina, do respeito e da harmonia que moldam a sociedade do país. Desde o momento em que uma criança nasce, ela é ensinada a valorizar o coletivo acima do individual. O conceito de wa, que significa harmonia, é um dos pilares da identidade japonesa, influenciando desde o comportamento nas ruas até a forma como se trabalha e se socializa. A ordem e o respeito pelas regras são levados tão a sério que até mesmo grandes cidades como Tóquio e Osaka impressionam pela limpeza impecável e pela organização quase coreografada de seus habitantes. A etiqueta japonesa é uma arte em si mesma. Cada gesto, palavra e comportamento carrega um significado, refletindo uma sociedade que valoriza a cortesia e a consideração pelo outro. O simples ato de cumprimentar alguém envolve diferentes tipos de reverências, dependendo do nível de formalidade e hierarquia. Em restaurantes, a forma como se segura os hashis, a maneira como se bebe o chá e até mesmo o silêncio durante uma refeição são expressões de respeito e tradição. Para um estrangeiro, essas regras podem parecer complexas, mas para os japoneses, são parte natural da vida cotidiana. O trabalho no Japão é uma das maiores representações do compromisso com a disciplina e a dedicação. A cultura corporativa japonesa é conhecida pelo conceito de Kaizen, a busca contínua pela melhoria. Empresas japonesas valorizam a lealdade de seus funcionários, e não é incomum que alguém passe toda a sua vida profissional dentro de uma única companhia. O respeito aos colegas e superiores é levado a sério, e a pontualidade é quase uma obsessão. Trens chegam no horário exato, reuniões são conduzidas com precisão e cada detalhe é planejado com rigor. Além do trabalho, a arte da disciplina japonesa se estende a atividades que exigem paciência e perfeição. Práticas como a caligrafia Shodo, onde cada pincelada carrega uma intenção e um significado profundo, demonstram o quanto a cultura valoriza a atenção aos detalhes. O Ikebana, a arte do arranjo floral, também segue essa lógica, onde a posição de cada flor representa uma ideia e um equilíbrio. Mesmo no mundo moderno, essas tradições persistem como um lembrete da filosofia japonesa de que a beleza está nos pequenos gestos. A culinária japonesa é outro reflexo da cultura do equilíbrio e do respeito à natureza. Diferente de muitas cozinhas ao redor do mundo, onde os temperos fortes dominam, a gastronomia japonesa busca realçar o sabor puro dos ingredientes. O umami, considerado o quinto gosto, é essencial na comida japonesa, proporcionando uma experiência sutil e única ao paladar. Pratos como sushi, sashimi e ramen não são apenas refeições, mas rituais que seguem técnicas refinadas e séculos de tradição, respeitando cada estação do ano e os produtos que ela oferece. A relação dos japoneses com a arte vai além das galerias e museus. A estética tradicional, baseada no conceito de wabi-sabi, valoriza a imperfeição, a simplicidade e a passagem do tempo. Isso se reflete em sua arquitetura, na cerâmica artesanal e até mesmo na forma como servem o chá. Enquanto o Ocidente busca o grandioso e o imponente, o Japão encontra beleza na assimetria e na sutileza, tornando até os objetos mais comuns uma manifestação artística. Essa filosofia influencia desde as casas tradicionais até os modernos arranha-céus de Tóquio, criando um equilíbrio entre o antigo e o novo. Outro aspecto fascinante da cultura japonesa é o forte senso de comunidade. Os festivais tradicionais, chamados de Matsuri, reúnem famílias inteiras em celebrações vibrantes, onde a música, a dança e as procissões com lanternas iluminam as ruas. Durante eventos como o Tanabata Matsuri e o Obon, a população se une para homenagear seus ancestrais e pedir por bons presságios. O espírito de coletividade também se manifesta em pequenos gestos do dia a dia, como o hábito de levar lembranças para colegas de trabalho após uma viagem, um costume conhecido como omiyage, que reforça os laços sociais. O entretenimento japonês também se tornou uma poderosa expressão cultural reconhecida globalmente. Mangás e animes conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo, levando consigo as narrativas profundas e os valores do Japão. Personagens icônicos e enredos que mesclam fantasia e filosofia fazem parte da identidade moderna do país. Mas o Japão não vive apenas de animações. O kabuki e o no, teatros tradicionais com séculos de história, continuam a ser apreciados, mostrando que a cultura japonesa sabe equilibrar inovação e tradição. A espiritualidade também desempenha um papel fundamental na vida dos japoneses.
Diferente de muitas sociedades, o Japão combina naturalmente o shintoísmo e o budismo em suas crenças e práticas diárias. Em um mesmo templo, é comum ver pessoas acendendo incensos budistas enquanto fazem oferendas shintoístas. O respeito pelos espíritos e pela natureza está presente em cada detalhe, seja em festivais sazonais, em rituais para afastar a má sorte ou na tradição de escrever desejos em placas de madeira nos templos, conhecidas como ema. No Japão, até mesmo a forma como o tempo é percebido parece única. O ritmo de vida nas grandes cidades pode ser acelerado, mas em lugares históricos como Kyoto e Nara, a atmosfera convida à contemplação. Os jardins zen, com suas pedras cuidadosamente dispostas, são projetados para estimular a reflexão. O conceito de ma, que valoriza os espaços vazios e o silêncio entre as palavras, é aplicado em tudo, desde a música tradicional até a arquitetura minimalista. O Japão ensina que a beleza pode estar não apenas no que é visível, mas também no que é sentido no intervalo entre um instante e outro. O Japão moderno é um espetáculo de tecnologia e inovação, onde o futuro e a tradição coexistem em perfeita harmonia. Em cidades como Tóquio e Osaka, arranha-céus futuristas iluminam o céu noturno, enquanto templos milenares permanecem intocados entre as ruas movimentadas. O Japão não apenas acompanha a modernidade, mas a redefine, sendo lar de algumas das maiores revoluções tecnológicas do mundo. Dos primeiros consoles de videogame às inovações em inteligência artificial, o país continua a moldar o futuro de maneiras surpreendentes. O transporte no Japão é um exemplo claro de sua busca pela eficiência e inovação. O Shinkansen, conhecido como trem-bala, corta o país a velocidades impressionantes, ligando cidades distantes com precisão cirúrgica. Mesmo viajando a mais de 300 km por hora, esses trens oferecem uma experiência tranquila, silenciosa e pontual, tornando-se um modelo de transporte para o mundo todo. Mas a inovação não para por aí. O Japão já testa trens de levitação magnética, que prometem atingir velocidades ainda maiores, reduzindo o tempo de deslocamento a níveis quase inimagináveis. A robótica é outro campo em que o Japão se destaca globalmente. Empresas como Honda e SoftBank desenvolveram robôs humanoides capazes de interagir com humanos, aprender comportamentos e até mesmo expressar emoções. Em muitos lugares, robôs já são utilizados em hotéis, restaurantes e até mesmo em hospitais, auxiliando idosos e pacientes em recuperação. Essa fusão entre tecnologia e cotidiano mostra como o Japão não apenas cria inovações, mas as integra à vida diária de maneira funcional e surpreendente. A inteligência artificial também está transformando a sociedade japonesa. No setor de serviços, assistentes virtuais e sistemas automatizados atendem clientes em bancos, lojas e estações de trem. No campo da medicina, algoritmos avançados auxiliam no diagnóstico de doenças e na realização de cirurgias de alta precisão. Enquanto o mundo ainda discute os impactos da inteligência artificial, o Japão já a abraçou como uma extensão natural do progresso, utilizando-a para melhorar a qualidade de vida de sua população. A arquitetura futurista das cidades japonesas também reflete essa visão de inovação. Bairros como Shibuya e Akihabara parecem saídos de um filme de ficção científica, com painéis luminosos cobrindo os prédios, cruzamentos movimentados e um fluxo constante de tecnologia em cada esquina. Mas apesar da modernidade, o Japão mantém um respeito admirável pelo meio ambiente. Prédios sustentáveis, sistemas de reciclagem altamente eficientes e tecnologias de energia limpa são cada vez mais incorporados ao planejamento urbano, garantindo que o futuro tecnológico do país seja também ecologicamente responsável. A cultura do consumo e da automação também reflete o avanço do Japão. Em qualquer rua movimentada de Tóquio, é possível encontrar máquinas de venda automática que oferecem desde bebidas geladas até pratos quentes de ramen. Os konbinis, pequenas lojas de conveniência, funcionam 24 horas por dia, oferecendo refeições prontas, caixas eletrônicos e até serviços de entrega. Essa praticidade moldou o estilo de vida japonês, tornando as grandes cidades verdadeiros centros de eficiência, onde tudo é acessível com poucos toques ou comandos. O Japão também lidera o mundo na criação de cidades inteligentes. Locais como Fujisawa Sustainable Smart Town foram projetados para serem autossuficientes, com energia renovável, veículos elétricos compartilhados e sistemas inteligentes de gestão de recursos.
Enquanto muitas nações ainda debatem como adaptar suas cidades ao futuro, o Japão já constrói metrópoles sustentáveis que servem de modelo para o resto do mundo. Essa abordagem reflete a mentalidade japonesa de antecipar desafios e encontrar soluções antes mesmo que eles se tornem um problema. Na indústria do entretenimento, o Japão continua a ditar tendências globais. Os videogames, que começaram como simples arcades, evoluíram para experiências imersivas com tecnologia de realidade aumentada e inteligência artificial. Empresas como Nintendo, Sony e Sega moldaram o mercado mundial, influenciando gerações inteiras. Além dos games, o Japão também inovou no cinema e na animação, com estúdios como Ghibli e Toei, criando histórias que ultrapassam fronteiras e conquistam corações ao redor do mundo. Apesar de todo o seu avanço tecnológico, o Japão ainda valoriza aspectos fundamentais de sua cultura. A fusão entre tradição e modernidade pode ser vista nos festivais de luzes, onde lanternas digitais iluminam templos históricos, ou nas cerimônias do chá, onde robôs já auxiliam mestres tradicionais. Esse equilíbrio entre passado e futuro é o que torna o Japão tão único. Uma sociedade que abraça a inovação sem esquecer suas raízes, onde cada nova tecnologia é implementada sem desrespeitar o que veio antes. O Japão moderno é um exemplo vivo de como um país pode evoluir sem perder sua identidade. Enquanto continua a liderar revoluções tecnológicas e a moldar o futuro, ele permanece fiel à sua essência, mantendo tradições que remontam a séculos atrás. Entre arranha-céus futuristas e templos milenares, o Japão prova que progresso e cultura podem caminhar lado a lado. E talvez seja esse equilíbrio entre inovação e tradição que faz do Japão um dos lugares mais fascinantes do mundo, onde o passado e o futuro coexistem em perfeita harmonia.